Olá, turma! Hora da correção. Eu sempre destaco para vocês o quanto é importante este momento de correção, porque vocês podem observar não o que acertaram ou o que erraram, mas entender as questões, observar os aspectos que fazem toda a diferença na hora de uma resposta. Uma questão que aparentemente é curta e é simples, ela sempre pode trazer algo implícito, algo que existe, observação e mais atenção. Por isso eu sempre falo para vocês fazerem com o máximo de calma e ler quantas vezes forem necessárias. Então vamos lá. A nossa questão é a primeira parte da atividade da quarta quinzena, uma revisão do que nós vimos nas 3 primeiras quinzenas desse período de aulas remotas aqui na turma. A questão ela é um trecho de uma notícia. Eu farei a leitura para que vocês possam analisar como vocês leram, como eu estou lendo, e de repente, neste momento de leitura em voz alta, é que nós às vezes percebemos algo que deixamos passar. Por isso eu sempre digo a vocês, leiam silenciosamente, mas também é interessante ler em voz alta, porque parece que chama a atenção dos nossos sentidos para algumas observações. Diz o seguinte esse trecho da notícia. Em 2 expedições à Amazônia, pesquisadores de São Paulo coletaram animais de pelo menos 12 espécies ainda não catalogadas de sapos e lagartos, além de uma coruja sem descrição científica. Ao todo, o grupo retirou para análise mais de 1.700 exemplares, 1.700 exemplares de mais de 200 espécies diferentes de animais e plantas. Disponível em este link azul, quer dizer o site onde a notícia está disponível. E aí embaixo, esse acesso também é uma regrinha, sempre que nós utilizarmos alguma fonte da internet, seja para atividades escolares, até atividades acadêmicas, é obrigatório que a gente identifique a fonte e o dia do acesso. No caso aí, essa reportagem foi acessada em 2018. Então vamos para as questões sobre ela. Analisando as informações que compõem o lead dessa notícia, selecione a opção que, respectivamente, indica o fato principal, os participantes e o local dela. Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção, certo? Para algumas coisas. Olha só, deixa eu destacar aqui. Primeiro é o que seria o lead, né? Eu esperei que vocês fizessem essa pergunta, porque o que seria o lead? E o lead quer dizer o primeiro parágrafo de uma notícia. Então, quando vocês encontrarem essa expressão em um outro momento, vocês já ficarão sabendo do que se trata. Outra palavra que eu destaquei aqui na correção, e claro, lá na pergunta não estava destacado, que é justamente para que vocês possam, através da leitura, perceber, é essa expressão aqui, ó, respectivamente. Gente, essa palavra faz toda a diferença nessa questão, porque ela indica ordem, indica sequência. Então, a questão diz o seguinte: encontre a alternativa que traz as respostas nesta ordem. Ou seja, o que é que tem que ter? O fato principal, primeiro, os participantes e, por último, o local. Então, eu preciso encontrar dessas 4 alternativas aquela que traz esses três itens nesta ordem. Vejamos, na letra A diz na Amazônia. Gente, só por aí nós já podemos excluir essa questão. Por que nós podemos excluir? Porque o local tem que vir por último. Nem precisaria ler o restante, certo? Mas aí na Amazônia, mais de 200 espécies são coletadas por pesquisadores. Aí nós vemos que não está seguindo respectivamente essa ordem. A letra B. Pesquisadores descobrem 12 novas espécies de animais em São Paulo. Temos aí 2 questões importantes. Primeiro, que nós não temos o fato principal, nós temos quem realizou, os participantes. Ou seja, também já podemos excluir essa questão porque não está na ordem. Participantes tem que vir, é o segundo item. Outro ponto também relevante que exclui essa letra B é que dizem que os pesquisadores descobrem novas espécies em São Paulo. Peraí, a reportagem lá, a notícia, ela é clara dizendo que foi na Amazônia que os pesquisadores encontraram as espécies. Então a letra B também está excluída.
A letra C diz pesquisadores de São Paulo. Novamente, quem observou a palavra respectivamente já sabe que essa também não é uma questão correta, porque não está trazendo o meu fato principal, e sim, novamente, pesquisadores, que são os participantes. Aí nós temos a letra D. O que é que diz a letra D? Novas espécies são coletadas por pesquisadores paulistas na Amazônia. Aí sim! Olha só o que é que aconteceu primeiro. Novas espécies são coletadas. Esse é o nosso fato principal. Os participantes, olha só, os pesquisadores paulistas. E por último, o local onde aconteceu a pesquisa na Amazônia. Então, resposta correta, galera, letra D. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, deixa eu colocar aqui também o marcador de texto. O Brasil é um complete, certo? Então, lá no formulário, vocês têm esse espaço que vocês não vão preencher, mas é uma dica, eu sempre faço no meu caderno. Então, eu pego um lápis ou uma caneta, preencho a sequência no meu caderno, depois eu vou lá nas alternativas e tento descobrir qual delas se encaixou na minha lista. E vou fazendo as comparações até escolher a alternativa mais adequada. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade, mas existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintas em poucas décadas. E aí, professor, eu uso mas sem i ou mais com i. Lembra da dica? Mas sem i. Ela é uma conjunção que vai ligar as duas orações. Olha as informações, gente. Primeiro eu digo que o Brasil é rico em biodiversidade. Ótimo, que coisa linda! Entretanto, em seguida eu digo que apesar dessa riqueza, existem animais que podem ser extintos. Então eu tenho aí uma ressalva. Eu preciso de uma palavra que ligue essas duas informações. Que o Brasil é rico, só que ele tem muitos animais correndo risco de extinção. O que é que eu coloco aí? Mas sem i, certo? Deixa eu tentar aqui escrever, olha. Que beleza, mas sem i. Também eu posso substituir, qual é a dica, professora? Por porém, olha, observe que combina. Ó, o Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. Porém, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. Ou poderia colocar também entretanto. Como é que eu sei que eu não utilizo mais com i? Porque a regra é clara, mais com i somente quando eu estou acrescentando. Na própria questão tem um uso aí, olha. O Brasil é considerado um dos países mais ricos. Estou me referindo à quantidade, quer dizer que ele é mais que outros países, certo? Ou seja, nós sabemos que nós temos que encontrar uma alternativa que comece com mas sem i. Daqui a pouco nós vamos refletir. Vamos para outra oração. O Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente divulgaram em 2016 o livro vermelho com a relação dos animais mais ameaçados de extinção no Brasil. Olha só, gente, aí está claro, nesse caso, que eu utilizarei. Difícil, olha só a professora aqui se virando na tecnologia. Que é que encaixa aí mais com i, quantidade, gente, estou falando. Livro vermelho, que é um livro ruim, né? Falando dos animais em extinção, então são muitos animais que estão mais ameaçados, quantidade, tá? Vamos para a terceira oração. De acordo com o estudo no país, existem, olha novamente, mais de 1.173 espécies de animais ameaçados em extinção. O que é que nós vamos usar aí de novo? Vamos lá, para a escrita aqui tecnológica, de novo, mas com i. Agora ficou fácil, certo? Vamos encontrar uma alternativa que encaixe essas três palavras aí. Letra A, começamos com mais com i, nós já sabemos que não é, certo? Então, não é a letra A, vermelhinha, não é a correta. Na letra B, nós também começamos com mais com i. Sabemos também que não é correta, porque também, olha só, na letra B, o segundo mais está sem i, e nós queremos o mais com i. Na letra C, ok, eu começo com mas sem i, mas o segundo mais está sem i. Então, também não é a letra C. O que é que ficou para nós? Letra D, a rosinha, que eu tanto gosto. Então, prestem atenção, olha só.
mas sem I, mais com I, mais com I novamente. Então, a letra D é a nossa resposta correta. Gostaram, pessoal? Interessante. Para finalizar, a perguntinha, ó, compreendeu? Que tal fazer anotações? Pessoal, uma dica que eu sempre dou para vocês. Estudar é anotar, é registrar. Então, anota o que se destacou na atividade. Teve alguma dica que eu falei que você gostou? Alguma palavra que você não entendeu? Faça as observações, faça um desenho no seu caderno, uma nuvenzinha, puxa uma setinha para você lembrar o que significa a palavra respectivamente. Coloca lá no seu caderno. Respectivamente significa na ordem. Sempre que tiver numa questão perguntando para eu colocar algo respectivamente, eu tenho que seguir cada item. Anota o exemplo que eu dei, registra as suas dúvidas para perguntar no grupo ou perguntar para mim no privado. Ok, alunos? Obrigada pela atenção de sempre. Bons estudos para vocês.